Oh, meu povinho, tudo bem com vocês, meus amores? Estava a ver que hoje eu não gravava, por culpa de algumas pessoas inconvenientes, mas enfim. Continuando. O primeiro tema que hoje vou gravar é 5 atitudes para combater o preconceito, tá bom? Então bora lá. Vou começar com a primeira. Aplique o seu conhecimento. O que é que isto quer dizer? Que aplicar o nosso conhecimento quanto ao preconceito é assim. Muitas pessoas hoje em dia sofrem preconceito, seja através da cor da pele, seja através da religião, da sexualidade, ou até de onde a pessoa vem, tá? Então, uma coisa, eu acho que o preconceito é a coisa mais feia que existe no mundo. Mais feia que existe no mundo. Depois da gordofobia. Porque ambas são duas feias, tá? Então, quem faz preconceito com a outra é uma pessoa que não tem noção de nada. É uma pessoa apagada, que não tem a sua luz, que não tem luz própria e precisa de andar a tirar a luz das pessoas que a têm, tá? É só isso. É a minha opinião. Então, aplicar o conhecimento com uma pessoa preconceituosa, se eu fosse eu, não conseguia nem olhar na cara de uma pessoa preconceituosa, tá? Não conseguia. Porque para mim essas pessoas são um lixo, são uns aninhas que andam para aí, tá? Essa é a realidade. Porque uma pessoa que tem preconceito através de sexualidade, religião, meu Deus, coitados, devem ser os falsos cristãos. Porque, para mim, existem falsos crentes, seja qual a religião for. E gostam de falar mal de pessoas que são crentes de uma outra religião só porque elas são falsas crentes. Isso é o que eu acho. Isso é o que eu acho. Tá? Porque, para mim, para estar a falar com uma pessoa da igreja cristã, né? Da igreja cristã, só vou dar um exemplo. Essa pessoa vir para mim falar mal de 200 e tais pessoas por aí, umas 10 pessoas por aí, ainda dizer que é cristã, para mim essa pessoa é cristã de coisa nenhuma, tá? Porque pessoa que crê em Deus não fala mal dos outros. Então, para mim essa pessoa não é cristã, essa pessoa não é crente, tá? Essa pessoa, imagina que essa pessoa vem para mim, sabes, aquela pessoa tem aquilo, eu também queria. Pessoas invejosas não são crentes. Pessoas invejosas não creem em porra de Deus nenhum, tá? Porque essas pessoas são tão invejosas, que até inveja do que Deus fez na terra essas pessoas têm, tá? Então, temos que parar de associar crentes a pessoas que vão à igreja. Porque isso não é pessoa crente. Isso é pessoa obsessiva, tá? Pessoa maluca, que tem que estar no hospício. Pessoa que no fim vai na igreja, parece uma santa, mas fora da igreja parece um demónio. Estão a entender? É a pessoa que se faz falsa santinha, que na igreja, para agradar o padre, é uma pessoa muito boazinha, e fora da igreja é uma porcaria. Oh, meus queridos, parem de querer agradar o padre das paróquias, tá? Porque até Deus sabe a pessoa com a exceção. Haja pachorra. Preconceito tem em todos os cantos. Tem em todos os cantos. E o preconceito racial, esse ainda é um pior. Que até teve
Um jogador da bola brasileiro que veio falar que era vítima de racismo. Mas em que pleno século nós estamos? Me digam lá em que pleno século nós estamos. Em pleno século passado, só pode. Porque a cabeça das pessoas não evoluiu. Só ficou pior, mais atrasada. Onde é que já se viu fazer racismo com um jogador da bola por ser brasileiro, por ser de cor negra? Vocês vão tomar tiro nessa cabeça? Porque vocês andam malucos, as pessoas andam malucas, tá? Andam doidas da cabeça. Eu tenho é pena dessas pessoas preconceituosas, até com o tom da pele, com o sítio onde é a pessoa. Eu tenho pena. Para vocês é nota dó, tá? Nota dó. Então, como é que uma pessoa pode aplicar o conhecimento com uma pessoa preconceituosa? Não pode, porque uma pessoa preconceituosa é uma pessoa tão vazia, que tu queres passar conhecimento para ela e não estás a passar coisa nenhuma. Essa é a pura realidade. Nem dá para ter uma conversa com uma pessoa preconceituosa. Nem dá para falar com ela. Porque tu dizes uma coisa, ela cisma que aquilo é outra. Porquê é que hoje em dia há tanta pessoa homofóbica? Por isso mesmo. Porque as pessoas não têm noção do que elas fazem. Tá? Têm noção. Então é impossível falar com essas pessoas. Impossível. Tá? Impossível. A segunda é: visite lugares que realizam trabalhos com crianças deficientes. Esta atitude, eu acho uma atitude muito bonita. E porquê? Porque hoje em dia até crianças deficientes, as pessoas criticam. Olhem lá uma coisa, pessoas desquadriladas do cérebro. O que é que uma criança com uma deficiência tem culpa de ter essa deficiência ou tem culpa de ser assim? Não tem culpa nenhuma, tá? O que tem culpa é a vossa burrice aqui na cabeça. Até para tratar uma criança com deficiência, muitas pessoas tratam mal. Vocês deviam ter muita consciência do que vocês fazem, tá? Porque a criança é deficiente, mas a criança não é tola. A criança sente as coisas. Então parem de tratar mal crianças deficientes. Porque vocês são doentes da vossa mente. Doentes, porque isso é doença. Onde é que cabe na cabeça de alguém? Cuidadoras de crianças deficientes, que muitas vezes batem na criança deficiente e a maltratam. Onde é que cabe na cabeça dessas pessoas fazerem isso a uma criança com deficiência? Cabe na cabeça de um maluco. Porque as crianças com deficiência, as crianças especiais, que têm autismo, síndrome de Down, as crianças não têm culpa do que elas têm. Só vocês têm que dar amor a essas crianças. Porque elas não têm culpa. São um ser. São um ser humano. Ah bem? São um ser humano. Tá bom? E quando essa criança for mais velha, vai ficar traumatizada por tanta porcaria que ouviu. Tanta porcaria, porque a boca das pessoas só diz baboseira. Tá? Diz mais nada. Tá certo? É como eu já ouvi uma vez. Eu vi um relato de uma mãe falar. Fizeram bullying com o filho dela. Tipo,
simplesmente porque o filho era uma criança especial. Sabe uma coisa que eu tenho a dizer para vocês? Uma criança especial é um anjo que foi enviado para a Terra. Está bem? E as pessoas que as criticam são os demónios que foram enviados para a Terra. É só isso que eu tenho a dizer. Tá? Porque, por exemplo, eu fui uma criança que eu estive no apoio de necessidades educativas especiais. E muita gente fala mal dessas crianças, sabe? Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Tomem vergonha na vossa cara, tá? De tratar uma criança com necessidades educativas especiais mal. Tenham vergonha na vossa cara, tá? Vergonha na vossa cara. Porque nós podemos ser de necessidades especiais. Nós, porque eu também fui. Mas não é por nós sermos ou termos sido de necessidades especiais que nós não somos humanos, que nós não temos inteligência, que nós não vamos ficar longe, tá? Parem de falar coisas que não bate. Porque eu fui uma criança de necessidades educativas especiais. E daí? Eu fui menos criança porque estive nas necessidades especiais? Não, não fui. Tá bem? Então abra a vossa cabecinha. Abra a vossa cabecinha porque ela a cabeça das pessoas está a ficar poluída. Não julguem. Esta é muito boa. Vocês não devem julgar as pessoas. Porque é assim. As pessoas podem ter uma doença qualquer. Pode ser uma criança especial. Mas vocês não têm que julgar. Acham que a criança que é apontada, que apontou o dedo porque é de necessidades especiais, que é uma criança especial, porque é uma criança com autismo, que é uma criança com síndrome. Acham que essas crianças gostam que vocês apontem o dedo para elas? Não gostam. E sentem-se mal. Elas sentem-se tristes por dentro e por fora. É como uma pessoa. Imagina uma pessoa que tem uma doença mental, uma pessoa que tem um problema cardíaco. Acham que essa pessoa se sente bem? Vocês apontarem o dedo para ela? Não. Não sente. Tá? Não sente. Porque não são vocês que sentem a dor dessa pessoa. Tá bem? Então para que julgar? Para que julgar se vocês não passaram o que ela passou? É a realidade. Constatualizar as famílias e os amigos. Muitas das vezes tem pais de crianças que veem o diagnóstico do filho e ficam em choque. É normal. É super normal um pai de uma criança que tem autismo, tem síndrome de Down, ficar em choque. Onde é que cabe na cabeça que um pai não fica em choque com o diagnóstico do seu filho? É normal. Mas o que é que nas escolas devem fazer? Nas escolas, quando estão com uma criança autista, com uma criança, seja o que for, dizerem aos pais que a criança, como é que é o dia a dia da criança, o que é que eles falam para a criança. Porque assim os pais vão aprender também como conviver com essas crianças. Então, acho que o preconceito vem muito do não saber sobre as coisas, tá? Vem muito do não saber o que são as coisas, não saber do que deriva o preconceito. É muito daí, tá? A cidadania, o ser cidadão, também é uma coisa muito importante porque nós estamos em sociedade, né? E na nossa sociedade, por exemplo, pode haver uma pessoa numa cadeira de rodas, pode haver uma pessoa que coxa, né?
pode haver uma pessoa cega, pronto. Pode haver pessoas de todas as maneiras. E nós, a sociedade, muitas pessoas da sociedade, veem uma pessoa dessas e dizem: ai, é um deficiente, é um coitadinho. Não, não é um coitadinho. É uma pessoa. É uma pessoa que muitas das vezes essas pessoas fazem as coisas todas sozinhas, fazem a vida deles sozinhos, para ninguém os criticar. Porque às vezes tem pessoas que ajudam uma pessoa que está numa cadeira de rodas, que ajudam um cego, e no fim as pessoas são capazes de dizer: ah, ajudei aquele cego emprestado, ajudei aquela pessoa na cadeira de rodas porque ela não se conseguia fazer sozinha. E não é assim. E nem sempre é assim, tá? Porque tem pessoas cegas que são muito independentes e que sabem fazer as coisas sozinhas, tá? Por isso, se essas pessoas pedirem ajuda, vocês ajudem e deem um valor. Não desvalorizem. Porque há muitas pessoas cegas que são independentes, sabem fazer as coisas. Como também há pessoas que estão em cadeira de rodas, também sabem fazer a sua vida normal. Então, se essas pessoas pedirem ajuda, vocês ajudam. Ajudem essas pessoas caladas. Não falem, não comentem nada. Tá? Porque só essa pessoa sabe o que é estar presa a uma cadeira de rodas. Só essa pessoa é que sabe o que é estar presa a uma bengala por ser cego. Então, parem de achar que as pessoas são coitadas, porque as pessoas não são nenhumas coitadas. Tá? E é isso. É estas coisas que eu deixo aqui para vocês. Para vocês pararem de achar que o preconceito não tem muitas formas. Mas tem muitas formas o preconceito. Tem muitas formas como assim. Por exemplo, as pessoas podem fazer preconceito a uma pessoa deficiente, a uma criança especial. As pessoas podem fazer preconceito com uma criança que está integrada no plano necessidades educativas especiais, né? Uma pessoa pode fazer preconceito até com uma mulher que tem cancro, tá? Porque dizem: ai, agora aquela tem cancro, é um empecilho para mim, porque eu tenho que andar de um lado para o outro com ela. Ou quando é um doente crónico. As pessoas fazem preconceito com tudo. Com tudo. Então, fazem com a raça, fazem com a religião, fazem com a sexualidade, fazem com o lugar de onde a pessoa é. Tá? E fazem com os costumes, com a cultura da pessoa. Então, eu acho que as pessoas têm que parar de ser preconceituosas a todos os níveis, seja com pessoas deficientes, seja com crianças especiais, seja com as próprias grávidas, seja com os idosos, seja com crianças deficientes, seja com o que for, tá? Pare com esse preconceito. As pessoas não gostam. Ninguém gosta. Tá? Abram mais a vossa mente. Porque é triste. Triste ver que cada vez mais a sociedade é mais preconceituosa. É muito triste. Tá? Não é nenhuma alegria, é tristeza. Tá bom? Espero
que eu ter falado isto para vocês abra um pouco mais a vossa mente.